Anjos, ouro e unicórnios, 3 palavras aparentemente sem nenhuma relação, mas que estão intimamente ligadas quando o assunto é inovação. Afinal, são investidores, recursos financeiros e cases de sucesso que motivam mentes inovadoras a criar soluções para melhorar a realidade no campo e na cidade. E não são poucos, apenas em 2019, por exemplo, as cerca de 30 mil agtechs de todo o mundo receberam cerca de 20 bilhões de dólares em investimentos. Só com esses aportes de anjos, elas receberam mais dinheiro do que o PIB de 75 dos 185 países do mundo, de acordo com o Banco Mundial. Isso sem falar em quanto fizeram de negócios, criaram empregos e geraram lucro e sustentabilidade para aqueles que usam ou compram suas soluções. É esse mundo bilionário, futurista e fantástico da inovação e dos unicórnios que vamos investigar. Afinal, ele está cada vez mais presente no agro, transformando as fazendas. Nossa primeira pergunta: quem são os investidores anjos? A quarta revolução do agro já está entre nós e será tão ou mais impactante do que as 3 anteriores. Justamente aquelas que introduziram a própria agricultura intencional há 10 mil anos, a semeadeira mecânica do século XVI ou a Revolução Verde do século passado, com maquinário a combustão, fertilizantes e agroquímicos. Sairemos de uma agricultura imprecisa para uma atividade técnica com processos praticamente infalíveis, quase perfeitos, com base em programas de computadores. Softwares já analisam as condições das lavouras e apontam exatamente qual parte necessita ser irrigada, fertilizada ou protegida de pragas. Na pecuária, sensores acompanham exatamente a performance dos animais e alertam sobre qualquer desvio. Scanners mapeiam os nutrientes necessários para cada planta em máquinas autônomas que trafegam pela lavoura a 60 km por hora. Drones que podem identificar o peso do gado por imagem e levar insumos para abastecimento sem estressar o rebanho. Tudo isso por controle remoto. As cidades evoluem sim, cada vez mais, e querem ser futuristas. Mas é no campo onde muitos dos avanços tecnológicos estão trazendo mais benefícios concretos para a sociedade e o planeta. Ontem a agricultura era manual. Hoje já temos equipamentos inteligentes, drones, satélites e maquinários autônomos. Amanhã já se faz necessário algo que ainda nem foi imaginado. Por isso seguimos nessa busca, entendendo ontem, praticando hoje e de olho no amanhã. Os quase 20 bilhões de dólares investidos em 2019 em agtechs de todo o mundo representam 250% mais que 5 anos antes, quando o estudo da AgFounder começou. No ano passado, as quase 30 mil startups de tecnologia agroalimentar de todo o mundo fecharam quase 1.900 acordos. Ainda assim, houve uma redução de 4,8% no volume investido em relação a 2018, o que para os autores da pesquisa da AgFounder foi previsível. O investimento de capital de risco em geral caiu 16% em 2019, pela incerteza global relacionada à guerra comercial Estados Unidos-China, Brexit e uma economia chinesa enfraquecida. A pandemia de Covid-19 para alguns pode novamente prejudicar o setor, mas para outros deve fortalecê-lo. O fato é que a inovação já está consolidada na pauta e neste tema já somos destaque em todo o mundo. O Brasil foi o 12º principal destino de investimentos em agtechs no ano passado, com pouco mais de 200 milhões de dólares, ou 150% a mais do que no ano anterior. Segundo o Radar Agtech Brasil, a tendência vem de antes. Em 2013, foram 30 milhões de dólares. Em 2018, 80 milhões de dólares. E no ano passado, 204 milhões de dólares. Isso mostra que são cada vez mais anjos interessados nas agtechs e cada vez mais agtechs interessadas em anjos. Realizado pela Embrapa, pela consultoria Homoludens e pela SP Venture, o Radar somou 1.125 agtechs no Brasil.
Sim, o boom das agtechs brasileiras ocorreu em todas as fases do agronegócio. Em 2019, tínhamos 196 startups antes da porteira, 397 dentro e 532 depois das fazendas. Para Francisco Jardim, sócio da SP Ventures, por exemplo, ainda estamos longe do teto. Se a gente pega uma análise de tendência de 5 anos, a gente ainda está bem longe, né? O agro hoje, o agronegócio como um todo, representa 23%, 24% do PIB e ele representa uma fatia muito menor do investimento em venture capital, né? Então ainda tem muito o que crescer. A gente investe em toda a categoria, né? E a gente está vendo realmente a categoria inteira crescendo, né? Não dá para dizer que é só uma área, né? Então o que eu quero dizer com essa categoria? Tanto a cadeia da proteína animal quanto a cadeia da proteína vegetal e dos grãos, tecnologias que estão resolvendo problemas dentro da porteira e fora da porteira. Então eu quero dizer desde agtechs que estão resolvendo o problema de plantio, fertilidade de solo, colheita, monitoramento de fazenda, até as agfintechs, por exemplo, né? A gente está vendo o surgimento de uma indústria de serviço financeiro para o agronegócio drivada por tecnologia, né? As fintechs para o agro, tecnologias que resolvem problemas de logística, roteirização. Então a gente está vendo muita energia por toda a cadeia, né? Além do perfil da tecnologia. Então a gente está vendo muito investimento e muita atividade em biotecnologia. Os biológicos hoje dentro da cadeia de insumos é o setor que mais cresce e que mais está recebendo investimento de venture capital, de private equity e das grandes multinacionais, mas a transformação digital hoje com certeza é o carro-chefe. A proliferação das agtechs está concentrada no Sudeste, mas está cada vez mais presente por todo o país. Só São Paulo conta com 590 startups, mais da metade do total, por contar com hubs na capital e cidades como Piracicaba, Campinas e Ribeirão Preto. Entre os estados, Paraná vem em segundo lugar com 102 agtechs, Minas Gerais com 99, Rio Grande do Sul com 89 e Santa Catarina com 70. Exemplo de que o desenvolvimento do Agro 4.0 está pulsando em outras regiões é a aceleradora Ciclo. Sediada em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, ela já firmou-se como referência em Matopiba, com estrutura de primeira, investimento e proximidade a produtores. Eu estou conversando aqui com o Pompeu Escola, que é um dos investidores e um criador da aceleradora Ciclo, em Luiz Eduardo Magalhães, no Matopiba, e ele vai dizer para a gente como um investidor enxergou a oportunidade, né, de investir numa região como Matopiba. Por favor, Pompeu, pode explicar para a gente? Claro que sim, obrigado aí pela pergunta. O Matopiba ele tem propriedades muito interessantes, né? Caracteriza grandes áreas de produção e tudo está acontecendo aqui. E diferente de outras geografias do Brasil, nós encontramos aqui um ambiente bem favorável à inovação. Os produtores rurais, alguns dos produtores rurais daqui, são sócios, inclusive, nossos na aceleradora. A aceleradora ela tem vários cotistas e uma maior parte desses cotistas são caras do agronegócio que querem a inovação. Então a gente encontrou aqui um ambiente muito favorável para falar de inovação, para aplicar a inovação. Por isso fazer a aceleradora aqui. Uma aceleradora de startups agrícolas e pecuária, né? Ela precisa estar do lado da onde as coisas acontecem, né? Não dá para fazer em São Paulo, no Rio. Você precisa ir lá, tem uma dúvida, tem que ir no campo tirar a dúvida naquela hora, né? Então, a região aqui é muito promissora em termos de acolher, tirar as dúvidas, tratar os assuntos imediatamente e ajudar a aceleração a acontecer. Por isso que a gente optou pelo Matopiba. E você acredita que em curto e médio prazo essa região também vai alcançar uma maturidade na inovação no agro? Como é que você vê aí o curto, médio ou longo prazo desse movimento de inovação aí? Então, também é um outro fator positivo. A região ela é muito inovadora. A gente chegou aqui e já encontrou aplicação de drone, aplicação de irrigação, os pivôs de irrigação diferenciados, inteligentes. Então, existem muitas startups já trabalhando aqui, vendendo seus serviços, né? Já mais consolidados, é claro. Então, é uma região extremamente promissora no sentido de querer, de desejar. Além disso, Luiz Eduardo Magalhães, que é dita como a capital do Matopiba, essa cidade onde nós estamos, né? Ela trouxe assim recordes de produção
em termos de toneladas por hectare das principais culturas aí em 2018 lá. Foi recorde mundial em culturas como soja, como algodão, né? Pensando em toneladas por hectare. Então é uma região que gosta muito de produtividade, de se destacar e de aplicar inovação. As startups são muito plurais, tanto em área de atuação quanto em tipo de solução que oferecem ao mercado. A agricultura, por exemplo, é o objetivo de 53% delas, enquanto os alimentos acabados de 32% e a produção animal 15%. Já quanto ao tipo de soluções, elas são ainda mais variadas. Para se ter uma ideia, apenas antes das fazendas, as soluções vão desde análises laboratoriais, controle biológico e economia compartilhada, até genômica e biotecnologia. Já dentro das fazendas, é o local para inovações em agricultura de precisão, piscicultura e diagnóstico por imagem até IoT, meteorologia e drones. Por sua vez, depois das fazendas, tem novidades em tipos de alimentos, logística e biodiversidade, até gestão de varejo, restaurante online e rastreabilidade. Diante de tanta variedade e interesse do mercado e demanda mundial crescente pela produção cada vez mais eficiente, grandes especialistas do agronegócio também tornaram-se investidores da inovação. Se levarmos em conta o impacto da revolução do agro 4.0 e o aumento de até 60% na demanda por alimentos até 2050, investir na inovação parece bem atraente. Mas o sucesso de uma agtech não se apoia apenas em uma boa ideia e depende de uma série de fatores em um mercado tão complexo e competitivo. Você gostaria de ser um investidor, fazer parte e ganhar dinheiro com esta revolução tecnológica, mas minimizar os riscos envolvidos? No próximo bloco vamos mostrar algumas dicas. Não sai daí! Seguimos nossa busca pela inovação, conectando o homem do campo, a terra que nos alimenta, com a tecnologia e a inovação. Uma busca que passa por limites que já pareceram intransponíveis e hoje fazem parte do nosso dia a dia, da automação, da inteligência artificial, da quebra de todos os limites entre o homem e o mundo digital. Qual será a próxima disrupção? Qual será o próximo limite quebrado? Estaremos juntos nessa busca. AgEvolution,